noite a todos. Boa noite. Bom, vamos lá. Vamos começar então, né? Eu não sou muito boa com o microfone não, porque eu falo alto, viu, gente? Então, eu tenho que... Enfim, vamos lá. Servir. Olha essa fotografia aqui, gente, esse slide. Servir. Olha que belíssima essa foto, né? Jesus humildemente lavando os pés dos apóstolos. Olha que cena de humildade, né? E quando eu peguei essa palavra, servir, eu falei, tá, tem que dar uma olhada, né? O que significa, de onde que veio, né? Qual que é a raiz, como que é. E aí eu fui lá. Agora, peraí, que eu tenho que... Eu fui verificar a raiz, a etimologia da palavra servir, tá? E ela deriva do latim, servitium, que é escravidão, servidão, bem pesado, né? Escravidão, servidão, pesado, peso. Mas, graças a Deus, a gente tem o Aurélio, que vem aliviar, né? Um pouco. E aí vem lá no Aurélio, no dicionário Aurélio, vem prestar serviços, cumprir determinadas funções, servir a pátria, ter utilidade, dar auxílio, ajudar, doar. E aí eu falei, bom, são essas três últimas que eu vou pegar para trabalhar nelas, que é dar auxílio, que é o ajudar e doar, né? Aí você pensa, servir é uma palavra que tem dois verbos. Ela tem o ser e o vir. Se você olhar a composição silábica, são dois verbos, correto? Mas se a gente mudar as sílabas e acrescentar a preposição a, o que vem a ser? Vir a ser. E o que era o vir a ser? É um trabalho constante, é uma evolução, né? É aquela coisa de vir a ser alguém melhor, né? Então a gente está naquele trabalho. Bom, aí, deixa eu colar, gente, deixa eu colar. Tem que colar. Aí a gente dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos, né? E aí o que a gente vê? A questão 625. Vem lá. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então aí já é um guia e modelo, né? Quem sabe? É a única resposta que só tem. Não é? Veio de Jesus, acabou. É isso aí. Aí a gente pensa assim, bom, ele é meu guia e meu modelo, tá? Se ele é meu guia e meu modelo, eu tenho que segui-lo, como as crianças seguem os pais como modelo, né? Todas as crianças olham os pais como modelo, né? Então, aí eu tenho que segui-lo. Tá. Aí vem Marcos e Mateus. E fala aqui. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. E em Mateus, em capítulo 20, 28, aí, no finalzinho, né, fala assim, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Então tá, então o nosso guia e modelo, que nós vamos ter que segui-lo, ele veio para servir. Então, qual que é a intenção da gente segui-lo? Então, nós temos que servir, correto? Então, isso é bom. Então, a gente, né, se nosso guia e modelo veio para servir, então a gente vai fazer o processo servindo. E aí, como que a gente pode servir? De qualquer maneira, não precisa de ser uma coisa espetaculosa,
vou lá para a Índia, vou cuidar das crianças. Não precisa ser nada, né? Pode ser coisa simples. Levantar, dar uma cadeira para alguém sentar, abrir uma porta, conversar com alguém, falar um bom dia. Isso tudo a gente já está servindo. Um sorriso, um abraço, isso tudo a gente já está servindo. E o abraço é o melhor de todos, né, gente? Que ali você já curou até, né? Então, você está servindo, né? Bom, aí, como eu estou falando em servir, eu tenho que falar a respeito de Paulo, né? Tenho que falar a respeito de Paulo, apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo, ele era Saulo, né? Então, ele serviu, gente, imensamente, tanto para o bem quanto para o mal. O mal nos nossos olhos, que para os olhos dele, ele não estava fazendo mal. Ele estava seguindo a lei. Para ele simplesmente estava seguindo a lei. E a lei era aquilo e aquilo, pronto, acabou. Então, para ele estava bem, né? Mas para nós, não. Então, aqui, o Paulo convertido de Damasco. Essa foto aqui é justamente no momento em que ele tem a visão daquela, né, daquela luz imensa e ele vê Jesus, tá? Mas antes de chegar a esse ponto, desse ato aí que ele cai e vê Jesus e conversa com Jesus, vamos falar um pouquinho de Paulo. Bom, Paulo não era Paulo, ele era Saulo. O nome dele era Saulo, só depois que ele modificou, que foi virar cristão, a partir dessa cena aí, foi que ele virou Paulo, que ele mudou de nome. Mas antes ele era Saulo. E o que ele fazia? Saulo era um cara bem interessante, porque ele era super inteligente, era um doutor da lei, a educação dele foi riquíssima, ele estudou com Gamaliel, que era um mestre, doutor da lei da época, tá? Ele falava aramaico, ele falava grego, ele tinha cidadania romana, ele era simplesmente o cara. Eu acho que na época todas as mocinhas deviam de querer namorar com ele, porque ele era o cara, ele tinha todas as qualidades e além de trabalhar para o Império e para o Sinédrio. Então ele tinha todas as qualidades, tinha dinheiro, tinha vida social bacana da época, né? Mas só que ele tinha um problema, ele seguia à risca a lei mosaica, que era a lei de Moisés, e ele seguia ao pé da letra. Então, quem estava fora da lei tinha que ser punido por alguma razão, que o Sinédrio resolveria o caso da melhor maneira que eles resolvessem. O Sinédrio era uma corte judaica que tomava conta de todas as relações em problemas de religião, problemas de moral, todas as leis eram com eles que resolviam nessa corte. E aí, ele ainda tinha uma participação, e melhor ainda, além de tudo isso, ele ainda era um dos participantes dos 70 membros, ele era um participante do Sinédrio, então ele tinha poder de voto também. E ele era amigo particular de Gamaliel, que era o presidente do Sinédrio. Então, ele era o cara. Ele estava ali, ele era o cara, né? Ele era assim, ó. Né? Então, aí, o que acontece? Aqui eu vou deixar aqui, só para ter umas informações do convertido, tá? Só que ele não gostava dos que seguiam, os cristãos que seguiam Nazareno. Então, ele perseguiam todos. E ele tinha uma noiva. Então, isso tudo que eu vou relatar aqui, tem partes que está em Atos, que começa em Atos 6, tá? E vai 6, 7, 8 e 9. Então, isso está na parte de Atos, que é Paulo falando, tá? Não tem outros evangelhos, só tem nessa parte de Atos, que é ele mesmo falando dele mesmo, contando de uma pessoa, tá? Que no caso é ele. Então, ele fala, em Atos 6, ele fala de Estevão, depois ele vai à prisão de Estevão, e vai especificando tudo isso que está relacionado também, que eu vou pegar mais a respeito
da obra psicografada sobre Paulo Estevão, de Chico, de Francisco Cândido Xavier, tá? Que eu vou mencionar mais a respeito da obra de Chico. Mas isso também está na Bíblia, em Atos. Bom, Estevão era um cara que ele era super inteligente, tinha o dom da palavra e era um cara iluminado, vamos dizer assim. Um cara super iluminado. E ele sabia tudo de Jesus Cristo, ele se tornou cristão e ele era uma maravilha. E Simão Pedro e João decidiram que ele seria a pessoa ideal para sair e pregar, enquanto João e Pedro ficariam em um lugar fazendo as curas, pregando ali, aquela coisa assim. E ele começa a sair. E numa dessa saída, ele vai numa sinagoga, onde tinham vários fariseus, e inclusive Saulo. E aí ele começa a falar de Jesus, do Nazareno. E ele fala belamente, é maravilhoso. Depois quem puder pegar o livro e ler, as palavras, maravilhoso, tudo, perfeito. E ele vai falando tudo isso. E aquilo mata Paulo de raiva, porque ele fala, como que um cara desse começa a falar de um nazareno que morreu entre 2 ladrões, crucificado, e ele aqui na sinagoga falando uma bobagem dessa. E aí começa a rixa, já começou aí, e aí pronto. Paulo, que era Saulo, já acabou. Estevão já não prestava. Porém, Estevão, ele era irmão de Abigail, sua noiva, e ele não sabia, porque ele usava outro nome. Estevão não era o nome dele real, né? E nessa parte da foto anterior, que Paulo vê Jesus, o que acontece? Ele estava indo atrás de Ananias, porque Ananias era um missionário que falava de Jesus para todos. E ele ficou sabendo que esse senhor, que era um idoso, ele estava indo na casa de Ruth e Zacarias conversar com Abigail. E aí ele estava indo para Damasco. Foi quando ele encontrou Jesus para pegar Ananias, tá? Que ele queria prender Ananias e levar e para ser apedrejado, como era a lei de costume. Enfim, nesse intermediário todo aí, que a vontade dele era pegar Ananias, aí eu vou chegar agora ao ponto, por que ele queria pegar Ananias? Ele um dia, nesse dia que ele tem essa controvérsia com Estevão, ele prepara todos os papéis, documentação, que tem toda uma documentação, falando que ele era bruxo, blá, 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 e pronto, ele vai ser preso. Vai ser preso e vai servir a lei, e vai ser o que a lei decidir vai ser. E, final das contas, ele foi preso, e a sentença dele seria ser apedrejado em praça pública. Só que, neste momento, a noiva foi na praça e viu que ele estava em frente, o irmão caído, todo apedrejado, morrendo, e Abigail não entendeu, olhou aquela cena, pegou o irmão e tal, ele morreu nos braços de Abigail, ela simplesmente saiu e foi embora, não quis falar com Saulo, foi embora, e ele ficou sem ver Abigail por um certo tempo. Esse certo tempo que ele não viu Abigail, ele estava ocupado, né, perseguindo os cristãos, que era o prato predileto dele, era esse. E neste dia que ele resolveu visitar Abigail, já algum tempo depois, Abigail estava muito doente, muito doente. Só que ela não explicou para o casal que ela morava o porquê que ela estava naquela tristeza tão grande. Ela estava com uma tristeza muito grande. Mas a tristeza que ela tinha foi quando ela viu a cena e viu o noivo. Só que ela chegou em casa e não falou para ninguém, ficou quietinha e ficou sofrendo sozinha. Numa depressão, né? Vamos dizer assim. E ela foi definhando, ficando triste, 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 doente. Quando Paulo chega, encontra a noiva, quase semi-morta. Ele fica desesperado. Não é possível, o que está acontecendo? E aí ela começa a falar de Jesus, do Nazareno, aquele que ele tanto odiava. Ela começa a falar belíssimas coisas a respeito dele.
E ele fala assim, eu não acredito, Abigail também, mas todo mundo me persegue com esse homem, não é possível. E Abigail morre ali. Nesse encontro, Abigail morre, desencarna, e ele então chega para Zacarias, que era quem ela morava com Ruth, e perguntou, mas o que está acontecendo? Por que ela ficou ruim assim? Ela falou, não, a gente não sabe o que aconteceu. Sabemos que ela voltou de Jerusalém e não falou nada com ninguém, foi ficando doente, mas ela só melhorava quando um pessoal que vinha aqui conversar com ela, um tal de Ananias e um outro povo amigo dele, eles vinham aqui falar de um tal do Nazareno, sabe, o Nazareno. E ela ficava super feliz. Aí ela levantava, ela sorria. Então eu resolvi deixar. E ele ficou muito nervoso, falou, mas por que você fez isso? Você sabe que é ilegal, que é fora da lei de Moisés e tal. Ele falou, mas era a única opção que eu tinha, porque ela estava muito triste. E ela ficava bacana. Então eu deixei. Aí naquele momento ali, ele já programou na cabeça dele que Ananias era o causador da morte de Abigail. Ele já não prestava e já tinha que ser caçado, ser punido, e aí ele ia resolver os problemas de outra maneira, porque como ele era do Sinédrio, ele poderia arrumar a documentação para ir atrás de Ananias, que foi o que ele fez a caminho de Damasco, ir atrás de Ananias. Mas o problema maior de tudo isso era que Ananias, na cabeça dele, era o causador da morte da sua noiva. Então ele queria já uma coisa pessoal, vingança. Ali já era uma vingança. E saindo dali, ele já foi direto atrás da documentação, arrumou a documentação e saiu em poucos dias, pegou 3, 4 rapazes para seguir e foram a cavalo. Foi quando, a 3 quilômetros mais ou menos de Damasco, ele tem a visão de Jesus. Vem aquele clarão, Jesus aparece. Aí, eu peguei a parte do livro do Chico, que mostra isso. Aí foi, eu peguei só um pedaço certinho, tá, gente? Que é o encontro de Saulo com Jesus. Esse é o ponto certinho, no capítulo 10, tá? Aí vem assim, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Uma túnica, sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros à Nazarena, os olhos magnéticos emanando simpatia de amor, iluminando fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão, de voz inesquecível viveu desconhecido, se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso também está em Atos 9, versículo 1 ao 10, tá? Essa parte. E aí, neste momento aí, o que acontece? Ele vê Jesus, tá? Agora, vamos pensar aqui, uma pessoa que não acreditava, achava que tudo era uma bobagem, aí encontra com Jesus. E aí pergunta, por que me persegues? Aí ele vira e fala assim, deixa eu pegar a passagem certinha aqui, que ele fala certinho, quer ver? Ele usa um termo, ele fala assim, ele fica atordoado, né, e fala assim, quem sois vós, né, Senhor? Aí Jesus responde, eu sou Jesus. Isso aí é a continuação desse diálogo aqui, tá? Neste momento, ele percebe que ele está de frente para Jesus, aquele Jesus que ele sempre perseguiu todos os seus fiéis. Todas as pessoas que acreditavam nele, ele perseguia. Então, neste momento, ele começa a chorar muito, copiosamente. E aí, isso aqui sou eu pensando que neste momento, ele de joelhos no chão, ele deve pensar assim, olha o que eu fiz, né? Olha a minha vida, a Abigail estava certa, o Estevão estava certo,
Todo mundo estava certo, eu que estava errado, né? Então, assim, deve ter sido um momento de terror para ele, né? De terror. E aí, Jesus, lógico, com aquela ternura ali, né, gente? Aqueles olhos magnéticos ali, né? Emanado de simpatia, de amor, né? Chega para ele, encosta no ombro dele assim, ó. E fala assim: não recalcitres contra os aguilhões. Aguilhões, não sei nem falar a palavra. Esse recalcitra aí, gente, não resista, não sofra. E os aguilhões são aquelas coisas que cutucam, é uma vara que cutuca o animal. Tem uma ponta fina. E aí, neste momento, para ele, foi a transformação de Saulo para Paulo. Até então, Saulo, porque ele continuou sendo Saulo por algum tempo, foi para o deserto 3 anos, ficou lá. Mas, enfim, neste momento, foi a transformação dele. Ele, de um Saulo, ele virou um Paulo. Transformação total. E aí a gente pensa, e nós? Quando que a gente vai fazer essa transformação? Em nós mesmos. Porque a gente tem que começar da gente, né? Enfim, reflexão, gente. Reflexão, para mim também, tá? Então, olhando Saulo, ele serviu ao Sinédrio, ao Império, ele serviu muito bem. Serviu com honra, cumprindo a lei, não recebia dinheiro, ele era um homem correto. Mas, quando ele virou Paulo, ele também foi um homem correto, ele viveu para Jesus. Ele viveu somente para expandir o cristianismo, né? Então, ele soube viver as duas faces da vida dele, né? Os dois, nem sei, né? Os dois nomes, vamos dizer assim, né? Porque Saulo viveu com ódio, né? Ele viveu a vida inteira dele com ódio. Mas, para ele não era ódio. Ele simplesmente cumpria a lei. Para os outros, na outra visão das pessoas, ele era um louco, né? E também, como Paulo, ele serviu com amor, com muito amor. Porque ele dedicou o resto de sua vida para passar o evangelho para nós, né? E aí, em suas cartas, ele escreveu várias cartas, e em suas cartas, ele sempre começa usando que ele é servo. E aí, na Epístola a Tito, ele fala assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Na Epístola aos Filipenses, ele fala assim: eu, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E na Epístola aos Romanos, ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido. Aí eu coloquei ali embaixo, né, gente? Servo. O que é um servo? É quem age com obediência ou servindo alguém. E ele foi um servo tanto do Império do Sinédrio como também do cristianismo. Ele fez as duas coisas bem feitas, cada um do seu olhar, né? Cada um com seu olhar, mas ele soube cumprir o que ele veio fazer, né? Então, aí a gente pensa assim: o que a gente faz tem que ser com amor. Tudo. Até a louça que eu lavo na cozinha. Eu tenho que ter um amor de estar ali fazendo, sem estar com aquela cara, sem estar brigando, né? Que a gente tem aquele ponto de reclamar de tudo, né? Então, o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Quem disse isso foi Madre Teresa de Calcutá. E aqui também a gente tem um exemplo, né? Para a gente doar, né? Para a gente doar a nós mesmos. Porque é muito fácil a gente doar coisas materiais, dinheiro, comida, cesta básica. Eu vou lá e dou. Eu dou todo mês eu dou. Tá, mas você está se doando? Está sendo com amor no coração? Ou tudo essas doações é só para descontar no imposto de renda? Né? Então, a gente tem que perceber essas coisas dentro da gente também, né? Bom, aí, já que o importante é a gente
com amor, tem uma questão aqui, da questão do Livro dos Espíritos, a 117, que diz assim: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente, né? Eles o alcançam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa. Uma criança insubmissa que não é dócil. Então, aí a minha pergunta: se servir é uma forma de progredir na nossa caminhada, por que a gente não serve? Por que nós temos essa resistência em servir, né? Se a gente pode fazer essa caminhada, fazer o nosso fardo ficar mais leve, né? E aí vem aqui nosso modelo, que veio para servir e não ser servido, né? E aí? O que estamos esperando para começar a servir? Quem que a gente pode abrir a porta? A porta foi mais simbólica. É a porta do nosso coração, né? Eu pus ali porque essa foto estava linda. Mas a gente pode deixar, né, gente? Vamos permitir que somente o amor bate às nossas portas, né? Que a gente deixe entrar só as coisas boas. Que a gente consiga eliminar as coisas não boas, né? Bom, aí tem uma questão que, como eu falei de Paulo, que foi um apóstolo de Jesus, maravilhoso, como Paulo, não como Saulo, que doou sua vida, né? O tempo que ele descobriu que fez a transformação. Aí a gente tem Chico, né? Paulo foi há 2000 e tantos anos atrás, mas a gente tem o Chico também, né? Que ele está na atualidade, no nosso tempo, na modernidade. E que nessa modernidade está bem mais difícil da gente servir do que antigamente, eu acredito, né? Com tanta coisa que tem para a gente distrair, né? A gente esquece e faz outra coisa. Enfim, aí eu peguei essa parte aqui, que é um link com a parte de Mateus, né? Que é o Pão Nosso, Franciscano de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aí é uma página e meia. Eu não vou ler uma página e meia porque ela é bem grande, mas ela fala justamente a arte de servir, tá? Aí eu peguei esse pedacinho que está bem no finalzinho, que fala assim: não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Então, a gente pode começar hoje, né? Seja qual for o que você pensar, o que você puder fazer, você consegue fazer. E aí eu queria falar um pouquinho de Chico, porque todo mundo sabe do Chico. E ele foi Paulo foi o apóstolo de 2000 anos e Chico foi um apóstolo nosso. E aqui eu não sei, mas muita gente pode ter conhecido Paulo. Em Minas, todo mundo já, né? Ó, Paulo não, gente. Chico, Paulo já foi. Paulo já foi. Né? Vai saber, né? Às vezes ele está aqui também, né? Pode ser. Então, não é? Então, assim, Chico. Vamos falar um pouquinho de Chico, né? Chico, um cara humilde, que viveu sua vida. Gente, Chico trabalhou 75 anos. Trabalhando para todos, para o outro. A gente trabalha só um pouquinho e já fica assim, ai, não é meu, né? E Chico já estou cansada.
E Chico não. Chico trabalhava, ele tinha o serviço dele, normal, como todos nós, precisamos de pagar contas, aluguel, etc., comer, né? Ele trabalhava normal. E depois ele ia para o centro, psicografava, horas. Ele ficava em transe, tipo 4, 5 horas direto. Só psicografando. Psicografava 20 cartas. 20 cartas. Com mais de 50 nomes diferentes. Com detalhes. Com coisas pessoal, de família. Então, ele dava detalhes. Então, ele ficava ali trabalhando. E saía do centro de madrugada. Ele saía do centro de madrugada, ia embora para casa, dormia algumas horas e já tinha que voltar para o trabalho novamente. Isso, gente, era 7 dias na semana. Não é só terça, quinta e domingo. Era 7 dias na semana. Olha que ser. Que ser é este, né? Ele tinha sempre um dinheirinho no bolso que ele dava para alguém. Se alguém pedisse, ele dava o dinheirinho, ele trocava em moedinhas. Se alguém passasse, desse para ele alguma coisa, ele na próxima esquina, aquela coisa que ele recebia, ele já passava para outra. E assim era a vida de Chico. Os companheiros dele de São Paulo, de Minas, que iam visitar Chico em Uberaba, eles falavam que não aguentavam a rotina de Chico. Não aguentavam ficar com ele. E eles só iam sexta, sábado e domingo. Eles chegavam no domingo e eles estavam mortos. Eles não aguentavam. E não sabiam como Chico aguentava. E ele já era um senhorzinho. Porque 75 anos, gente. Ele morreu com 92, acredito eu. Né? Então, isso foi Chico, espírito, ser humano, amor, humildade, né? Esse foi o Chico. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui, que são, eu falei de fatos do Paulo, né? Então eu vou falar fatos de Chico também, né? Aí eu vou falar aqui, Chico nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Estudou até a 4ª série primária. Portador de todas as mediunidades descritas no Livro dos Médiuns, por Kardec. Psicografou mais de 400 livros. Em 2006, foi eleito o maior brasileiro da história. Em 2009, a lei de número 12065 deu o nome de Chico a um trecho da rodovia BR-050, que ligava Minas a São Paulo. Em 2010, o Correio Brasileiro lançou o selo e o cartão postal de Chico, comemorando o centenário do médium. Em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, por um concurso da SBT com a emissora BBC. E, gente, isso tudo aí não era importante para Chico, não, viu? Isso aí eu que estou falando. Porque para ele, isso aí, ele não queria nem saber. E para concluir, para, assim, chegar no topo do topo, através da Lei 14.201 de 2021, que foi há pouco tempo atrás, tá? Francisco Xavier, Cândido Xavier, teve seu nome inscrito no livro de aço. O livro de aço, gente, fica em Brasília. Fica no Panteão da Pátria da Liberdade e da Liberdade de Tancredo Neves, em Brasília, como filântropo e médium espírita e pai da moderna doutrina do espiritismo brasileiro. Ele recebeu esse título. Chico, com 4º ano primário, que dedicou 75 anos de sua vida para todos, que fazia cestas básicas, que doava tudo que tinha, ele não ficava com nada, pegava os cachorros na rua, cuidava. E recebeu todos esses títulos aqui. E mais, ele recebeu mais de 100 homenagens acho que aqueles homem honorário, alguma coisa assim, em cidades, homenagens. Eu acredito que ele não foi em nenhuma receber, provavelmente 1 ou 2, porque para ele isso não era importante. O importante era ele
ser quem ele era, né? E aí, para terminar com chave de ouro, aí só falar aqui uma frase de Chico, que aí já explica quem é Chico. Chico falava assim para os seus colegas, para os seus amigos que frequentavam a casa dele, frequentavam o centro de anos e anos, que mandavam cartas, que tudo naquela época a gente não existia o WhatsApp. Era tudo carta, a carta demorava para ir, com a resposta demorava para chegar, era tudo por carta. E aí, Chico usava muito essa frase para os seus colegas. Sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e é difícil ser como é. Aceito o mundo e os homens como eles são e continuo eu mesmo. Que lindo, né? Gente, muito obrigada, boa noite.